Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. No vídeo de ontem nós analisamos, a exportação brasileira por setores. Fizemos algumas considerações, e eu falei para vocês do Raul Prepsky, economista argentino, e falei que ele tinha falecido em abril de 86. Eu tinha esquecido, foi a data, mas é 29, ok? 29 de abril de 86 foi o desencarne, do Raul Prepsky, grande economista. Bom, mas hoje a situação é outra. Vamos falar sobre um outro assunto, totalmente diferente. Tudo tem a ver, mas a economia está toda entrelaçada, A economia é um organismo. O sujeito vai se preparar para uma corrida. Então, ele está com os pulmões muito bons, o coração, pressão arterial, os músculos da perna estão bons, mas ele está com um machucado no pé. É claro que o desempenho vai ser o mesmo. Entenderam, Está tudo entrelaçado, tudo é um organismo, Mas, no dia 15 de setembro, Bolsonaro diz que está proibido falar em renda Brasil e afirma que Bolsa Família vai continuar. É porque em entrevista ao G1, no dia 13, o secretário da Economia disse que as aposentadorias poderiam ser congeladas para financiar o programa, o Renda Brasil. E o presidente classificou tal hipótese como sendo um devaneio. Ele foi gentil, devaneio, devaneio. Ele poderia dizer alucinação, mas ele falou devaneio. Ele está melhorando, Mas o problema é o seguinte, em diversos artigos, nós conversamos com vocês que os R$600 que foram injetados na economia e que minimizou o declínio do terceiro trimestre, o PIB do terceiro trimestre, minimizou em razão dos R$600. Por quê? Os R$600 são destinados aos agentes econômicos de pouco ou nenhum rendimento, e quanto menor é o rendimento do agente econômico, maior é a sua propensão a consumir. Ou seja, ele direciona o seu rendimento, praticamente todo ele, para o consumo. Isso é bom. Bom porque ele não vai passar necessidade, tem um aspecto da solidariedade, mas também é bom para as empresas, que vão vender mais, vão aumentar, vão recuperar, tentar recuperar o prejuízo, lá de trás, Muitas empresas não retornarão, eu sempre repito isso, E eu sempre comentei com vocês, no vídeo, parece a primeira vez que eu falei foi no dia 1º de agosto de 2020. Covid-19, flexibilização social e atividade econômica. Onde eu afirmo categoricamente que os R$600 não era o ideário da equipe econômica, não.
A equipe econômica, quem conhece a formação acadêmica da equipe econômica, tem ciência que eles são contrários à expansão da base monetária, à expansão dos meios de pagamento no conceito M1, conceito M1, papel, moeda e poder do público, mais depósito à vista, ou seja, um recurso que ele está potencialmente, né, atrelado ao consumo. E eles, monetaristas, Chicago Boys, como alguns querem, né, eles são contrários a tudo isso. Então, os R$600 tem as digitais, as 10 digitais do Bolsonaro. Ali não teve posto Ipiranga, ali não teve... ele bateu o martelo e não... Isso eu tenho falado reiteradas vezes, né? Nesse artigo do dia 1º de agosto. Vídeo, Arthur! No dia 1º de agosto de 2020, também analisei essa situação no dia 3 de setembro de 2020, 5 de setembro de 2020, 9 de setembro de 2020, tudo no blog, tudo no vídeo, no vídeo. E no blog é um artigo antigo, não tão antigo não, porque tem um artigo de 1980, não sei o que, não é tão antigo assim não. Mas Imposto de Renda por Setor. Foi publicado no dia 7 de junho de 2013. Esse está no blog. Nesse artigo eu explico que o governo é o Robin Hood às avessas, né? Retira dos mais pobres para entregar às pessoas miseráveis, né? Vai em cima da classe média, né? Diminui o rendimento da classe média, mas a classe realmente que tem rendimento elevadíssimo, né? Onde existe a concentração de renda, esses aí, como diria aquele filme da década de 70 que eu assisti muito, Os Intocáveis. ninguém mexe com eles, difícil, né? Os três, então, aquelas 3 instituições financeiras, Deus me livre. Então, o Bolsonaro ficou aborrecido porque esse integrante, né, da equipe econômica, né, declinou, quer congelar o salário, a aposentadoria, né, tudo aquilo que realmente eles pensam. Ele foi sincero. O secretário de Economia aí, eu não preciso declinar o nome dele, mas ele foi sincero. Aí o Bolsonaro não teve dúvida, vou dar o cartão vermelho para qualquer um. Mas até o posto Ipiranga, né, dançava nessa também. Mas o posto Ipiranga é firme, ele é político. O Paulo Guedes, ele tem como eu sempre digo, o Paulo Guedes, ele também, além de economia, uma formação acadêmica realmente excelente, né? Ninguém pode falar ao contrário, né? Mas o Paulo Guedes, ele fez balé. Durante muitos anos fez balé, porque ele tem um jogo de cintura, meu amigo, que não é fácil. Ele sabe muito bem de quem o Bolsonaro estava falando, né? Aí, bailarino como ele fez balé aí em alguma escola muito importante, né? Então ele tem jogo de cintura. Mas o motivo do nosso vídeo de hoje não isso aí foi só apenas uma pequena introdução que eu fiz, né? Uma pequena abordagem, uma introdução é meio complicado. Uma pequena abordagem sobre a situação do Brasil, né? A situação
Mas o que eu desejo mesmo neste vídeo é falar sobre o crescimento do comércio, o volume de vendas do comércio, que está aumentando. Ainda bem, ótimo. Não vai recuperar. Não fiquem assim, ansiosos. Brasil, pra frente Brasil, salve a seleção. Isso aí, isso é da época do Médici, né? Eu adoro o Médici, puxa Deus, adoro o Médici. Por causa do Médici eu quase que levei com uma baioneta lá Eu fui para a faculdade, primeiro dia de aula, todo contente, todo alegre. Ainda bem que o meu chefe falou, olha, não leva livro nenhum. Se levar, leva do Milton Friedman, alguma coisa assim, mas o soldado pode não saber quem é Milton Friedman, vai dar complicação para você. Não leva livro nenhum, leva só um caderno em branco. Cheguei lá na faculdade de economia, o sujeito com a baioneta lá, o soldado lá, quase que encosta. Eu falei, peraí, meu amigo, o sargentão lá de lá gritou, se avançar. Eu falei, não. Aí eu voltei. Antes eu tivesse atendido a recomendação do meu chefe. Não vai no primeiro dia de aula que vai dar confusão. E deu confusão mesmo, porque eu saí fora, não fiquei lá não. Mas, voltando ao assunto, né, vamos fazer uma análise sobre o comércio. O comércio, ele é importante, porque o comércio, ele integra o setor serviços. Setor serviços, só para relembrá-los, nós temos o comércio, nós temos o transporte, a armazenagem e correios, informação e comunicação, atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados. Esse serviço relacionado que é brabo, depois um dia eu conto essa história para vocês. Atividades imobiliárias, outras atividades de serviços, administração de defesa, saúde, educação pública, tal. E o comércio e o setor serviço, ele tem uma participação no PIB de 70%, aproximadamente, né? 71, 72, tá? 70, alguma coisa, em torno de 70%. E o comércio tem uma participação no serviço em torno de, em alguns meses é 11%, em alguns anos, em alguns meses mesmo, em alguns meses é 11%, em outros meses é 12%, em outros meses é 13%, ou seja, o setor comércio, que é um ramo do comércio, não é um setor, não é um setor, né? Um segmento do setor comércio, né? Ele, na verdade, representa em torno de 5% do PIB. Uma conta muito pobre, muito, né? Porque ele representa em torno de 13% do setor de serviços. 13% em alguns meses, 12%, 11%, 12,09%, já chegou a 14%, né? Mas vou botar uma média de 13%. Significa dizer que a participação do comércio no PIB é de 5,3%, em torno disso. Isso oscila muito de mês para mês, né? Evidentemente. Então, a nossa análise de hoje é sobre o comércio, né? O comércio. Vamos começar. Eu gosto muito de analisar, porque você tem a variação mensal, né? Um mês em relação ao mês anterior, ou então um mês em relação ao mesmo mês do ano anterior. Mas eu gosto muito de analisar o acumulado no ano. Por exemplo, em janeiro, não tinha pandemia ainda, né? Ou tinha e nós não sabíamos, não sei.
né? Pelo menos o Covid, né? A pandemia é 15 de março, né? Mas janeiro, contra janeiro, janeiro de 2020, em relação a janeiro de 2019, que também não foi nenhuma Brastemp, não foi tão grande, mas a expansão foi de 5,6%. Bom, né? Pelo menos não foi um valor muito acentuado, mas aí nós vamos aumentando. Essas tabelas estarão no blog, quem quiser acompanhar, né, com mais detalhes, né, porque a gente fala assim, mas fica muito no ar, né, não dá para você às vezes fixar, mas se quiser fixar, se quiser ver as tabelas, né, do IBGE, eu vou colocar, já coloquei inclusive no blog, e vocês podem apreciar e, né, analisar mesmo, né, as tabelas. Entre janeiro e fevereiro acumulado de 2002 em relação a 2019, houve também crescimento de 3%. Ótimo. Janeiro a março de 2020, em relação a janeiro a março de 2019, o crescimento já foi bem menor, foi de 1,6%. Porque até fevereiro o pessoal não tinha, né? Tava todo mundo se abraçando, se confraternizando, não tinha, né? Foi a partir do dia 15 de março que começou a ter o isolamento, né, horizontal, né, contra o Bolsonaro, mas os governadores e os prefeitos bateram o martelo e, de acordo com a Constituição, eles podem fazer isso, né? Bom, aí chega janeiro, abril. Estou fazendo essa evolução com vocês, só para vocês compreenderem, né? De janeiro a abril, acumulado, né, em 2020, em relação a 2019, o decréscimo já foi de 3%, volume de vendas do comércio varejista. E nós vamos para janeiro a abril. Janeiro a abril já houve um decréscimo, né? Janeiro a abril de 2020 em relação a 2019 foi de menos 3%. 3% de retração do volume de vendas, né, do comércio varejista, né? Agora vamos ver janeiro a maio. Janeiro a maio já foi mais pesado. Foi de 3,8%, menos 3,8%, de janeiro a maio de 2020 em relação a 2019, todo em relação a 2019, no mesmo período. Janeiro a junho, também outro declínio, né? Janeiro a junho de 2020 em relação a 2019, desculpa, eu estou sendo repetitivo, mas para vocês acompanharem, a retração foi de menos 3,1% do volume de vendas do comércio varejista. Janeiro a julho, né, de 2020, em relação ao mesmo período, 2019, também houve uma retração, mas foi de menos 1,8%. E no mês de julho de 2020, em relação a junho também de 2020, né, o crescimento foi de 5,2%. No acumulado de janeiro a julho, houve retração, porque realmente nos demais meses houve uma involução, né, do volume de vendas. Mas vamos fazer uma análise aqui de janeiro a julho de 2020 em relação a
2019. Então, no total, volume do comércio, né, comércio varejista, né, volume de vendas, né, de janeiro a julho de 2020, em relação a 2019, mesmo período, a retração foi de 1,8%. Combustíveis e lubrificantes, menos 12,1%. Tudo isso que eu estou falando para vocês é de janeiro até julho de 2020 em relação ao mesmo período do ano de 2019. Lembrando a vocês que em 2019 o aumento do PIB foi medíocre, foi de 1,14%, muito pequeno mesmo. Mas tem uma novidade aqui, rapaz, o hipermercado não, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e tal, o crescimento foi de 6%. Né? Foram R$600, que foi injetado ali, né? E o Bolsonaro fez muito bem, ele evitou um caos social, além de propiciar condições para a economia se recuperar. Quer dizer, a economia não se recuperou ainda não, mas ele lançou o germe do crescimento econômico com esses R$600, além do aspecto da solidariedade, né? Senso de humanidade, mas tem um aspecto político, econômico, para poder a economia crescer e evitar caos social. Muitos, não era um pouco não, muitos estavam torcendo contra que o negócio piorasse ainda mais para poder. Então, aí bem aqui uma subdivisão. Hipermercado e supermercados aumentou 7,1%. Agora teve uma queda aqui. Tecidos, vestuários e calçados, menos 37,6% de volume de vendas. Repito, janeiro até julho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. Tá? Estou repetindo assim porque vocês não estão com a tabela em mãos ainda, né? Móveis e eletrodomésticos aumentou 2,7%. Nós temos vários aumentos aqui. Livros, jornais e revistas, papelaria, isso aí já era esperado. O declínio foi de 28,3%. Temos aqui equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, menos 20,5%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, menos 7,6%. E o volume de vendas de comércio varejista ampliado, ele também retraiu 6,2%. Veículos, motocicletas que fazem parte, né, do comércio varejista ampliado, né, veículos, motocicleta e peças, né, retraiu 21,7%. E finalmente o material de construção aumentou 1,9%. Tudo isso janeiro até julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Perdoe-me se estou sendo repetitivo, para quem estiver só ouvindo, né, só assistindo, né, não esteja vendo a tabela, pode ficar perdido. Né? Mas essa é a situação. Percebam que o PIB, né, o decréscimo do PIB é grande, 5,9% no primeiro semestre, né, de janeiro até 30 de junho, né, de 2020, em relação também ao mesmo período de 2019. Né. E
repito, ratifico, corroboro outra vez, novamente, de novo. O PIB de 2019 teve um crescimento de 1,14%. Isso não é nada. Não é nada. O Temer fez 1,32% nos dois governos dele, 2017, né, e 2018, né? Porque em 2016 era ele com a Dilma, né? Até maio, né? Ali foi um declínio ali de 3,28%. Ou seja, o Brasil ainda não conseguiu se recuperar ainda da recessão de 2015 e 2016. 2015 com a presidente Dilma, né? E 2016 até 12 de maio a Dilma, né? O governo Dilma, né? Mas ela foi afastada para o processo de impeachment, aquelas coisas todas, e assume o Temer no dia 12 de maio também de 2016. Mas as expectativas de 2016 já estavam delineadas, né? Através das políticas econômicas do governo Dilma. O Temer tentou reagir, lançou linha de crédito, tal, mas não conseguiu muita coisa não. Então, a situação do Brasil é essa. Vamos fazer votos, né, que a indústria deu uma aumente, né, ou algum desses setores aqui do serviço. O setor de serviço ele é muito amplo. Ele é amplo e ele representa 70% do PIB, né? Vamos supor que os transportes apresentem um aumento significativo, né? Informação e comunicação é meio difícil, né? Atividades financeiras é até muito complicado de dizer que elas... Atividades imobiliárias, ótimo. A atividade imobiliária é muito bom que ela cresça mesmo, porque ela tem uma participação também semelhante ao comércio. A atividade imobiliária, ela tem um volume maior do que o comércio. Se o comércio representa 11, 12, 13%, a atividade imobiliária, vou dizer para vocês agora, quer ver? Digo agora para vocês. Vamos botar aqui, vamos botar o quarto trimestre de 2019. Vamos botar o 13%, 14%, nessa média, 14%, 15%, porque o volume de serviços, para vocês terem uma ideia, o volume do comércio, né, são 12%, 13%. Né? Mas acontece que a atividade imobiliária ela é maior. Ela é maior. Uns 10%, por aí. Então é bom que a atividade imobiliária aumente. Até porque a atividade imobiliária ela é intensiva em mão de obra. Então vamos torcer para que o governo Bolsonaro direcione recursos para a atividade imobiliária, porque além de criar emprego, gerar emprego, né, tem uma participação significativa no setor de serviços, que por sua vez tem
contribui para o PIB com 70%. Então é importante. Mas por hoje chega e vamos sempre, né? É o de sempre mesmo, vamos rogar discernimento para as autoridades, né? Porque milhões de pessoas dependem das decisões das autoridades devidamente constituídas. Que assim seja, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Que assim seja.